Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Gente, eu espero que esse vídeo seja postado o mais rápido possível nessa quinta-feira. Minha ideia era postar assim nas primeiras horas da tarde de quinta, que é quando eu tô gravando aqui o vídeo, né? Mas eu tive um problema na minha internet, eu não sei quando ela vai voltar. Tô usando a internet do celular para abrir a caixinha de vocês e conseguir ler as perguntas, mas o computador, onde eu estou gravando o vídeo, no momento ele está sem internet, não sei se eu vou conseguir rotear para subir o vídeo para o YouTube, enfim. Já peço desculpas por um eventual atraso, se é que ele aconteceu. Mas, como eu disse para vocês, excepcionalmente, nessa semana, a caixinha está sendo realizada na quinta-feira, porque eu pretendo amanhã, né, postar um vídeo sobre o sorteio da Champions League, também repercutindo os jogos da repescagem que a gente teve nessa semana e projetando as oitavas de final. E, pô, apesar de não ter sextado ainda, sempre é uma boa desculpa, né? A gente trocar uma resenha com vocês, acompanhado de uma geladinha, até porque no Rio de Janeiro, nessa semana, a gente teve aí dias muito quentes, então se hidratar é necessário, é preciso e também é muito bem-vindo. Então, sem mais enrolação, vamos trocar aqui essa resenha com vocês, com as perguntas de vocês. Tivemos algumas repetidas, mas eu avisei, né, pro pessoal que eram repetidas, outras eu vou avisar aqui ao vivo, até porque tivemos mais uma vez repetidas dentro da própria caixinha, ou seja, a mesma pergunta sendo feita mais de uma vez, beleza? Pedro H. Souza. Na prática, o que muda jogar com um ou dois volantes de origem, no 4-2-3-1 e no 4-3-3? Cara, a mudança não é só em relação aos volantes não, tá? Porque no 4-2-3-1, você tem os pontas jogando numa terceira faixa. No 4-3-3, você tem ele jogando na última faixa. Também é uma terceira, mas é a terceira de 3, e não a terceira de 4, como no 4-2-3-1. Além disso, os pontas no 4-2-3-1 normalmente recuam ao lado dos volantes para poder defender em duas linhas de 4 e o meia avançando junto com o centroavante. No 4-1-4-1, ou você tem os pontas voltando junto com os meias, e aí ficando 9 jogadores atrás da linha da bola, no 4-1-4-1, ou você tem um meia abrindo, o volante junto com o outro meia centralizando, e só um dos pontas voltando, que o outro precisa, né, centralizar para poder marcar no 4-4-2, ser um pouco mais preservado. Beleza? Além disso, você vê que apesar do time que joga com dois volantes parecer mais protegido, ele tem 4 jogadores mais ofensivos. Porque ele tem um 5 e um 8, um 10, os dois pontas e o 9. Ou seja, você tem 4 jogadores ofensivos, né, contando com o 10. No 4-3-3 você tem um 5, 2 8, 2 pontas e o 9. Você não tem a presença do camisa 10. Então dá para dizer que apesar de jogar com 2 volantes, o 4-2-3-1 é menos protegido do que o 4-3-3 que joga com 3 volantes. Né, porque os dois meias, naturalmente, são jogadores de maior equilíbrio. Eles não são jogadores tão ofensivos assim. Pode um 10 jogar nessa posição? Pode, mas é menos comum. Beleza? Essas são as principais diferenças, ao meu ver. Tem vídeo aqui sobre isso no Pautas e Táticas, tá? Analisando tanto o 4-2-3-1 quanto o 4-3-3. Mais uma do Pedro Souza. O que você mudaria no futebol brasileiro visando a melhoria da liga? Cara, primeiramente criar uma liga. Né? Nós, no nosso campeonato nacional, a gente não tem uma liga para gerir esse campeonato. O campeonato ainda está nas mãos da CBF, a distribuição de grana é muito desigual. Então, criar uma liga para poder ter uma organização maior, um controle maior das datas, do calendário, eu acho que seria de suma importância para que o nosso campeonato fosse melhorado. Um outro aspecto que eu acho menos possível ainda, e acho até que a liga só vai acontecer se esse outro primeiro aspecto, ou segundo aspecto, que eu vou citar aqui, acontecer, que é a maioria dos grandes clubes se tornarem SAFs, ou pelo menos terem uma visão de SAF. Por quê? Porque enquanto eles forem clubes associativos, né, liderados por dirigentes que não são tão competentes assim no âmbito esportivo, que são na maioria das vezes torcedores e políticos, né, pensando cada um no seu umbigo, em passar a perna no rival, em levar alguma vantagem, eu acho que nunca a gente vai pensar no bem comum, né, para poder fazer com que o nosso futebol evolua como um todo.
sempre alguém vai querer ganhar 1x, 2x, 3x a mais do que o outro, principalmente do rival. Vai querer levar alguma vantagem. Ah, todo mundo junto, mas eu estou ganhando mais do que o outro, eu estou levando uma vantagem em cima do outro. Então, enquanto o pensamento for esse, a gente não vai ter um campeonato realmente bom, beleza? Acho que esses dois aspectos, principalmente, são muito importantes para a melhoria do nosso futebol. TH_Oliveira. Acha que o Bahia passa na Libertadores? Acho, cara. Empatou, né, agora fora de casa com o The Strongest, que era muito difícil, né, jogo na altitude. Bahia há muito tempo sem participar da Libertadores. Conseguiu abrir o placar, mas tomou um empate. Não voltar com a derrota foi fundamental, que agora vai decidir em casa, tem tudo para confirmar a sua vaga, porque é mais time do que o The Strongest, beleza? Então, muito provavelmente, eu acho que vai confirmar a sua classificação, sim. Valeu, TH Oliveira. Araújo Juliano 12. A final da Recopa deveria ser jogo único? Sim, eu acho que sim, cara. Porque a gente tem uma Libertadores que é toda jogada, né, em jogos em casa e fora, Sul-Americana também. E aí a Recopa, que é bem menos importante, é jogada em casa e fora. É jogada em 2 partidas. Eu acho que, até pela importância do campeonato bem menor, faria mais sentido a Recopa ser em jogo único e a própria Libertadores ser com final em 2 jogos. Porque aí você meio que divulga a competição para uma cidade só e tal, uma competição que é menos importante. Né? Assim como você faz na Supercopa aqui no Brasil, por exemplo. A Copa do Brasil ela tem a sua final em 2 jogos, né? Na casa de cada um dos times que estão na decisão. A Supercopa do Brasil é em campo neutro e jogo único. Eu acho que a Recopa poderia seguir o mesmo padrão. Até pelo estágio, né, no ano em que os clubes, principalmente brasileiros, se encontram, né, porque nós seguimos esse calendário solar, então é em fevereiro. Os times argentinos, por exemplo, não seguem esse tipo de calendário, eles já estão num calendário mais europeu. Então, eles, nessa época do ano, eles já estão no meio do ano, beleza? Então, eles meio que têm uma certa vantagem. Eu acho que deveria ser em jogo único, sim. Beleza? Mais uma aqui do Juliano. Se tivesse que contratar um técnico estrangeiro para a seleção brasileira, qual seria? Bom, primeiramente, é sempre a gente ter cuidado com contratar o técnico só por ser estrangeiro, tá? Não é só porque é estrangeiro que é melhor, tá? Mas eu já fiz aqui um vídeo do Pautas e Táticas, né, de possíveis técnicos que cairiam bem na seleção. A gente pode pensar no grande alto nível, ou a gente pode pensar num nível um pouco mais baixo de treinadores que, por exemplo, fizeram sucesso aqui no futebol brasileiro e poderiam, né, se dar bem na seleção. Nesse segundo cenário, um Jorge Jesus, um Abel Ferreira, né, são técnicos que poderiam caber na seleção tranquilamente. Se a gente for pensar em técnicos mais difíceis de se trazer, digamos assim, o próprio Ancelotti eu achava perfeito pelo perfil dele, né, de ser um cara mais próximo do fim da carreira do que do auge, mas parece que ele não vai estar disponível, né, pelo menos nessas próximas temporadas, porque renovou seu contrato com o Real Madrid, então ele meio que não tem a intenção de abandonar o seu mercado de elite de clubes agora. Eu obviamente adoraria o Guardiola também na seleção, mas também acho que ele não vai largar o osso tão cedo, também renovou seu contrato com o City recentemente. Seriam meus preferidos, cara. O próprio Mourinho. Eu acho que a partir do momento que a gente não conseguiu fechar com o Ancelotti, o Mourinho seria o segundo nome para se tentar. Né? Aí ele desconversou, falou que estava com contrato na Roma. Poucos dias depois, né, semanas depois que a gente fechou com o Dorival, ele saiu da Roma. Hoje ele está lá no futebol turco. Acho que seria um nome que poderia cair bem também. Eu acho que não sairia desses. O Mourinho, inclusive, seria minha segunda opção em relação ao Ancelotti, tá? Seria meu preferido para se tentar, depois que a tratativa com o Ancelotti deu errado. Mais uma aqui do Juliano. O Valverde realmente é o mais completo jogador da atualidade? Cara, primeiro eu não sei de onde você tirou o realmente, porque não é uma afirmação minha, e eu nunca vi ninguém afirmando isso. Pra gente, né, poder tratar isso como verdade, ou como alguém disse isso e a gente só concordar ou discordar. Segundo, é difícil a gente dizer que algum jogador é completo, né?
porque nenhum deles vai jogar em todas as posições, em todas as funções, dominar todos os fundamentos, vai ser igualmente bom atacando e defendendo, construindo no meio campo. A gente tem alguns jogadores que são versáteis. Se com versatilidade você quer dizer jogador completo, se com jogadores que podem fazer muitas funções táticas você quer dizer jogador completo, o Valverde é um deles. O Alaba é outro, né? São jogadores que podem fazer múltiplas funções em campo. O cuidado que a gente tem que tomar também é que geralmente o jogador que faz muitas posições ele não é ótimo em nenhuma. Esses que eu citei aqui são ótimos em várias. Mas a maioria dos jogadores que jogam em várias posições, eles são no máximo bons, né? São nota 6 ali, né, nas posições que eles cumprem. O Tietê aqui, falando de futebol brasileiro, por exemplo, é um cara que joga em muitas posições, mas ele é ótimo em alguma delas? Eu não acho. Eu acho que ele é muito bom ali como volante, pode quebrar um galho ali jogando aberto dos dois lados, pode também fazer uma boa função ali de lateral, mas ele é um ótimo lateral, ele é um ótimo jogador aberto, ele é um ótimo meio-campista, jogando de 8 ou de 5. Não acho ele ótimo em nenhuma, acho ele bom, mas que ele consegue cumprir bem ali, quebrar bem um galho e muito bom na dele. Ótimo ele não é em nenhuma. E o Valverde, eu acho que ele é ótimo jogando aberto pela direita, ele é bom jogando como um camisa 8, tem se mostrado um bom lateral direito. Mas ele não é ótimo na questão de... Nas outras posições alternativas que ele faz com excelência. Acho que ele não faz com excelência, mas ele faz bem. Beleza? Obrigado, Juliano. Deixa eu abastecer aqui rapidinho. Cara, uma geladinha nesse calor é muito bom. Que isso. Ó, tá maluco. André. Nicolas, tem acompanhado o Bayern do Company? Claro. Todos os jogos que eu vi foram muito abaixo. Cara, o Company não é um técnico pronto pro Bayern, né? Eu acho que foi muito precipitado escolhê-lo como técnico, até porque ele foi ali a, sei lá, 10ª opção que o Bayern tentou, porque as anteriores todas negaram, né? Não quiseram fechar com o Bayern na última janela. Acho que ele ainda é um técnico em evolução e eu não sei se ele vai conseguir se aperfeiçoar no Bayern. Os primeiros jogos dele foram muito bons. Eu acho que ele tem um padrão muito bem estabelecido. Desde os primeiros jogos ele mantém esse padrão, né? Ele recua o Kimmich na saída de bola mais à direita, mantém o segundo volante que jogar, né? Pode ser o Goretzka, pode ser o Pavlovic, pode ser o João Palhinha, mais à frente, numa saída de 3+1, sobe os dois laterais, aproxima os dois pontas do Musiala, que é quem joga centralizado, e deixa o Kane ali meio que trocando com o Musiala, né? Quando ele sair da área para o Musiala entrar. Eu acho que esses padrões são muito bem estabelecidos por ele. Eu não acho que ele é um técnico que já está dando certo no Bayern. Eu acho precipitado a gente dizer isso, beleza? Em alguns jogos grandes ele realmente vai pecar. Mas tá liderando aí a Bundesliga com uma larga vantagem, conseguiu se classificar na Bacia das Almas aí para as oitavas da Champions. Talvez você não esteja acompanhando com tanta veemência assim, né, para dizer que ele está sempre abaixo. Não acho que ele esteja sempre abaixo, mas também não acho que ele vai ser, como eu já disse aqui, né, reafirmando, um técnico que vai chegar ao seu ápice de carreira logo na primeira temporada no Bayern. Mas vamos ver se ele consegue alguns resultados aí em relação a títulos nessa temporada que o mantenham tendo uma sequência no clube nos próximos anos, beleza? Ele que é um técnico que adere o jogo posicional, né? Bebeu muito da fonte ali do guardiolismo, quando ele foi jogador treinado pelo Pep no Manchester City, e aí quando ele saiu de lá para ter sua primeira experiência como treinador no Anderlecht e depois no Burnley, ele seguiu aplicando essas premissas, né, do jogo posicional, beleza? Mais uma do André. Manda sua opinião sobre esse movimento dos jogadores contra o gramado sintético. Cara, eu até falei sobre isso no meu Instagram pessoal, né, no meu perfil pessoal. Eu acho que os jogadores estão mirando no alvo errado. Eu acho muito válido eles reclamarem e preferirem jogar em gramados naturais. Principalmente esses grandes jogadores que estão vindo da Europa, ou da Arábia Saudita, onde lá só tem tapete, gramados perfeitos, chegam aqui e se deparam com gramados muito ruins.
Só que aí quando eles miram nos gramados sintéticos, eles estão mirando no alvo errado. Eles têm que reivindicar jogar em bons gramados, sejam eles naturais ou sintéticos. E aqui no Brasil a gente tem 2 bons gramados naturais, o da Neoquímica Arena, né, o estádio do Corinthians, e o Beira-Rio, do Internacional. Os outros gramados naturais do Brasil, todos eles são, no mínimo, falhos. Para não dizer que alguns deles são horrorosos, com todas as letras. Especialmente nessa época do ano onde temos campeonatos estaduais. Aí nós temos o gramado sintético do Newton Santos, que é excelente, do Allianz Parque, que talvez seja um pouco pior, mas também é muito bom, do estádio do Atlético Paranaense, né, que agora é Liga Arena, né? Ia chamar de Arena da Baixada. Também é bom, também é bem bom. Não sei dizer se o estádio do Atlético Mineiro já trocou o gramado, mas foi uma solução que eles acharam ao inaugurar o estádio com grama natural e aquela grama ser muito ruim. Então eles iam trocar, ou já trocaram, não sei, para o gramado sintético. E a grama sintética, cara, ela é aprovada pela FIFA. Não é algo proibido. Não temos nenhuma base científica para dizer que algum jogador se lesiona mais ou menos na grama sintética. O que é o argumento aí que muitos dizem, mas qual é a prova? Onde está escrito e onde está dito que os jogadores se lesionam mais em gramados sintéticos? Isso não tem acontecido, sabe? Poucos jogadores do Botafogo ou dos adversários do Botafogo se machucaram jogando no Newton Santos, por exemplo. Inclusive o Botafogo sofreu aí com algumas lesões sendo sofridas em gramados naturais. Então assim, cara, eu sou totalmente contra esse ódio ao gramado sintético, tá? A gente tem que jogar em bons gramados. E se os gramados sintéticos, se aderir aos gramados sintéticos for a solução, que embora constate uma incompetência nossa em termos bons gramados naturais, mas for a solução para termos gramados de boa qualidade, que seja. Eu prefiro jogar em 20 estádios com gramados sintéticos bons do que em 20 estádios com gramados naturais ruins. Acho que os jogadores também preferem isso. Beleza? Então a mira deles, a crítica deles tem que ser aos gramados naturais mal cuidados. Que esses clubes joguem em bons gramados naturais. A crítica deles tem que ser a isso. Não a quem tem bons gramados sintéticos. Beleza? Essa é a minha opinião. E a terceira aqui do André. Primeiro, falei demais, tem que hidratar. Onde você coloca o Garrincha numa lista de melhores da história? Nas minhas, ele sempre está entre os 10. Na minha também, cara. Vamos lá. Pelé, Messi, Maradona, Cristiano. Tenho dúvida se o Beckenbauer tá na frente do Garrincha nessa lista. Eu não vou colocar nem Ronaldo nem Romário na frente do Garrincha. Acho que o Garrincha é o 5º ou 6º aí. Na lista de melhores jogadores da história. O 5º ou 6º. Nenhuma posição abaixo disso. Beleza? É isso, André. Obrigado aí pelas suas 3 perguntas. Heraldin _V13. Qual o setor que mais necessita de reforços em cada time, baseado no G8 do Brasileirão passado? Cara, eu não vou ter condições de ficar analisando time por time, porque eu não tô acompanhando todos esses times nos campeonatos estaduais. Por exemplo, eu não vi um jogo do Internacional esse ano no Campeonato Gaúcho. Vi poucos jogos do São Paulo no Campeonato Paulista. Então, eu posso dizer isso quando eu for estudar realmente os times para fazer as análises rápidas quando o Brasileirão começar no mês que vem. Beleza? Vou ficar te devendo aí essa pergunta, mas ainda bem que você fez mais 2. Uma delas, o que acha do Roberto Mantini? Na sua opinião, por que ele não deu certo na seleção da Arábia Saudita? Eu seria muito hipócrita se eu dissesse que eu acompanhei o Roberto Mantini na seleção da Arábia Saudita, mas provavelmente não teve resultados e aí foi ceifado. O que eu acho dele? Cara, eu acho ele tão bom que eu quero ele no Botafogo. O nome dele foi especulado no Botafogo, ele tá seguindo o Botafogo no Instagram, e de todos esses nomes aí que foram especulados, é o que eu mais tô torcendo pra fechar com o Botafogo. Essa semana aí teve uma história do Vasco Matos, né, português,
que estava com um acerto iminente, mas acabou renovando com o clube dele lá português, e agora eu tô torcendo para ter um acerto aí com o Roberto Mancini. O problema é que ele tá pedindo um salário muito alto, mas, cara, paga. Paga o salário que ele tá pedindo. Você tem a grana para pagar, paga. Entendeu? Gosto dele, cara. Acho um bom técnico. Teve trabalhos aí emblemáticos, né, na Inter de Milão, no Manchester City, na seleção italiana. Então acho que cairia muito bem aqui no futebol brasileiro também. Meu medo é só dele ir bem num período relativamente curto, aí chega na próxima janela, recebe uma proposta, sai, deixa a gente a via navios de novo. Que não seja assim, que ele feche com o Botafogo, mas que seja para ficar pelo menos a médio prazo. Né? Terceira do Heraldinho. Acha que a Copa de 2026 pode ter um campeão improvável? Se sim, quem? O que seria um campeão improvável? Um campeão que não é entre os favoritos, né? Acredito que a Holanda, por exemplo, não está entre os favoritos. A Holanda seria uma campeã improvável ou não vale a Holanda? Também não acho que seja a Holanda, mas só para dar um exemplo, tá? Será que a Inglaterra é uma campeã improvável? Eu acho que ela sempre vai chegar com muita pompa, mas sempre o pessoal vai olhar assim com uma desconfiança. Não é porque é a Inglaterra, porque não ganha muito tempo, porque é um time que normalmente fraqueja. Primeiro a equipe mais forte ali que pega normalmente perde. Dentro desse cenário é uma campeã improvável? Se for, eu acho que é a principal candidata aí. Mas se a Inglaterra for considerada uma favorita, a gente tem que ir buscar um outro nome. Vamos excluir os campeões do mundo então, né? Os que já são campeões do mundo, e vamos tentar um outro time que não é campeão do mundo para tentar postular como candidata ao título. Na América do Sul acho que não tem. Portugal. Pode ser. Portugal não é campeão do mundo. Tem um elenco bem forte. Muito bons jogadores. Talvez seja um candidato ao título em 2026. Não sei se é um dos favoritos, eu acredito que não. Posso ficar então com Portugal. Inglaterra ou Portugal, tá? Dentro dessa improbabilidade, Inglaterra ou Portugal. Pode escolher aí um dos dois, beleza? Valeu, Heraldinho. Felipe Gabriel, o que acha do trabalho do Abel Ferreira nesse ano? Cara, tô acompanhando muito pouco, cara. Eu vi alguns jogos, tô vendo que tá patinando. Hoje, dia 20 de fevereiro, o Palmeiras vai jogar e nesse momento estaria fora do mata-mata do Campeonato Paulista. Eu acho normal essa oscilação de início de ano, é muito jogo em cima do outro, pouco tempo de pré-temporada, pouco descanso dos jogadores, período de testes. Acho normal essa oscilação. Mas, cara, o cara tem muito crédito, né? Não dá pra dizer que ele tá fazendo um mau trabalho esse ano por uma oscilação, né? Em menos de 2 meses de temporada. Mais uma do Felipe Gabriel. O que acha das trocas entre Galo e Palmeiras? Acredito que seja em relação ao Paulinho indo pro Palmeiras e o Gabriel Menino e mais um outro jogador da base, né? Que foi pro Galo. Cara, como o Palmeiras também pagou muito caro pelo Paulinho, e é um jogador machucado, lesionado, e o próprio Atlético também já fez a reposição, né? O Rony não estava dentro dessa troca aí, mas o Rony saiu do Palmeiras e foi pro Atlético, já foi uma reposição. Júnior Santos foi outra reposição pro Galo. E ele lucrou bastante dinheiro, né? E tá usando esse dinheiro aí nessas reposições. Então, acho que foi uma boa situação para as duas equipes, tá? Palmeiras ganhou aí um super jogador a nível de titular, que quando estiver disponível vai ser uma boa reposição ao Estevão, que será perdido aí quando ele for pro Chelsea, após o Mundial. E o Atlético conseguiu ali um bom meio-campista, que é o Gabriel Menino. Tem ali outros bons jogadores ali no elenco. O próprio Rony vai ser uma boa alternativa ali no ataque. Enfim, eu achei uma situação positiva para os dois. Se alguém ficou melhor, talvez o Galo, porque também ganhou muito dinheiro para poder investir em outros jogadores. Então você perde um muito bom jogador, mas contrata outros bons jogadores ali com essa grana. O Palmeiras perdeu bons jogadores ali para a composição de elenco, mas ganhou um provável titular ali para uma posição que seria carente em breve, porque vai perder o seu principal jogador em breve também, que é o Estevão, beleza? Aí a conta Almofadinhas Sujas
faz uma pergunta que eu já respondi na semana passada e que outro também me fez essa semana, que era: Simeone é subestimado por seu estilo de jogo não ser o mais belo de se assistir? Na semana passada eu respondi essa pergunta. E eu sugeri a essa conta aqui que fosse no vídeo de semana passada para ele poder ver a resposta, beleza? Mas eu agradeço aí a participação. Enzo Persum: o que você acha do 4-4-2 losango? Deixa muito espaço pelos lados, desgasta demais os laterais? Me diz. Também tem vídeo sobre isso aqui no Pautas e Táticas. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre os tipos de 4-4-2. E o 4-3-1-2, também chamado de 4-4-2 losango, também está bem explícito lá. Eu acho que o problema não é nem desgastar tanto os laterais, mas expô-los na fase defensiva. Porque você tem 4 defensores, 3 volantes, um 10, que não ajuda na marcação, e 2 atacantes. Então você tem 3 jogadores para não marcar atrás da linha da bola. Esses 3 volantes, quando o time estiver sendo atacado por um dos lados, ele vai proteger esse um dos lados, e esse outro lateral aqui, ó, ele vai ficar exposto numa inversão de jogo, muito propensa à inversão de jogo. Esse lado desprotegido, né, que não vai ter um jogador na frente do lateral, vai deixar esse lateral exposto ali no mano a mano com um jogador rápido, de drible, né, partindo para cima dele. Então acho que esse é o principal problema no 4-3-1-2. Defender com 7 no futebol de hoje, eu acho impossível, impraticável. Acho que no mínimo 8 e nem é o ideal. O ideal para mim seria defender com 9, atrás da linha da bola. Só o centroavante ali solto mais à frente e 9 jogadores atrás da linha da bola. Seja no 5-4-1, seja no 4-5-1, seja no 4-2-3-1, seja no 4-1-4-1. Em todas essas formações dá para jogar com 9 atrás da linha da bola, beleza? Obrigado, Enzo. Lucas LC Souza. Cadê a pergunta do Lucas? Achei. Acha que o Bayern seria favorito contra Atlético ou Leverkusen? Sinceramente, contra nenhum dos dois. Favorito acho que não seria contra nenhum dos dois, mas ele teria um pouquinho mais de chance contra o Atlético do que contra o Leverkusen, na minha visão. Apesar de ser um confronto doméstico ali, Bayern e Leverkusen, cara, muitos jogos não ganham do Leverkusen. Muitos jogos, com essa base de elenco. Nessa temporada empatou os 2 na Bundesliga, perdeu e foi eliminado por eles na Copa. Na temporada passada empatou em casa na Bundesliga, perdeu assim, de maneira acachapante, né, no segundo jogo fora de casa. Na temporada anterior, a última partida do Julian Nagelsmann, no comando do Bayern, foi uma derrota para o Leverkusen do Xabi Alonso. Então, eu acho que o Bayern teria menos chance contra o Leverkusen do que teria contra o Atlético, que é um time que mudou um pouco seus padrões, né? E a gente tem uma incógnita em relação ao Atlético. Qual Atlético a gente vai ver nas oitavas de final da Champions? O Atlético que normalmente se defende muito e tenta contra-atacar, que não tem sido o Atlético dessa temporada, mas foi em várias temporadas aí de mata-mata de Champions, ou o Atlético que a gente está vendo em La Liga tentando ser um pouco mais ofensivo, que dá mais espaços, que eu acho que ainda não tem tanta força assim para trocar contra um time como o Bayern. Mas ainda assim está fazendo uma temporada talvez melhor do que a do Bayern. Sem muita convicção falando isso, mas eu acho que hoje o Atlético seria favorito contra o Bayern, menos favorito do que o Leverkusen, mas os dois seriam favoritos contra o Bayern. O Bayern não seria favorito contra nenhum dos dois. Acho que o Bayern teria 40% de chance de passar contra o Leverkusen e 49% contra o Atlético de Madrid. Acho que seria por aí. Mas 50 ou mais de 50 contra nenhum dos dois, tá? Uma visão pessimista, mas também realista, do time que inclusive eu torço na Europa, beleza? Valeu, Lucas. Paulo Hobby. Na tua opinião, qual a função mais complexa de ser feita no futebol atual? Caralho. Complexa? É difícil, cara. Eu acho que a função que mais evoluiu é a de zagueiro, tá? Mais do que a de goleiro. Alguns afirmam que é a de goleiro, mas acho que a que mais evoluiu é a de zagueiro. Porque o zagueiro hoje ele tem... E eu sou zagueiro na pelada, tá?
O zagueiro hoje ele tem que conjugar boa estatura e força física com velocidade e qualidade no passe. Ele não pode ser mais aquele cara que só desarma. Não pode ser aquele cara que é só alto e forte. Ele tem que ser rápido, ele tem que ser técnico, ele tem que jogar em linha alta se necessário, ele tem que fazer cobertura do lateral. Ele tem que balançar para o lado da jogada, ele tem que fazer boas coberturas, ele tem que ser bom no mano a mano, na interceptação, no passe curto, no passe longo, no cabeceio, né, no jogo aéreo. Ofensivamente falando, também ajudar no jogo aéreo. Na condução de bola, ele tem que saber driblar na primeira pressão. Ele tem que ter raciocínio rápido. A posição que mais evoluiu é a de zagueiro, tá? Mas talvez a posição mais chave do futebol atual hoje é a de primeiro volante. Que é o cara que lidera a saída de bola, é o cara que arma o time, né, coordenando por onde a jogada vai se desenrolar no jogo. Ele tem que aparecer do lado da jogada, ele tem que proteger a defesa, ele tem que recuar para fazer saída de bola, ele tem que aparecer como um homem surpresa dentro da área. Como é que fala? Páreo duro, né? Páreo duro entre essas duas posições, tá? De zagueiro e primeiro volante. Como eu sou zagueiro, eu acho que eu teria mais dificuldade de jogar de primeiro volante. Então acho que é mais complexo ser de primeiro volante. Beleza? Valeu, Paulo. Comportamento em campo. Muitos falando da polêmica natural e sintético. Qual a sua visão sobre? Já respondi. Comportamento em campo. Acha que a nova gestão do Chelsea mais errou ou mais acertou até agora? A torcida tá na bronca. Pouco tempo, né, cara, pra gente afirmar isso aí. Eu acho que no início do ano a temporada vinha sendo melhor do que o que a gente esperava. Em relação a como terminou a temporada passada, início da temporada, né? Não é início do ano 2025. Início da temporada 24-25. Do que em relação a como terminou a temporada passada, estava até melhor. Tem perspectivas melhores do que o que a gente esperava. Eu acho que as críticas estavam muito em cima de nossa, o elenco tem muitos jogadores, né? Como é que vai fazer todos eles jogarem? Mas eu acho que o Chelsea tem boas perspectivas aí pela frente. Acho muito injusto a gente ficar dizendo que errou mais do que acertou mais do que errou, num momento em que a gente não tem nem um ano, né, de nova gestão completa, uma temporada completa. Beleza? Valeu, comportamento em campo. Sua primeira pergunta já foi respondida aqui na caixinha, você certamente já viu. Gabriel Baltazar, o que achou do Newton jogar de lateral direito no início do ano? Estava jogando como lateral invertido? Newton no Botafogo, tá? Que ele é meio campista. Eu vi poucos jogos no Botafogo no início da temporada, confesso, porque, cara, essa molecada aí do Sub-23 não estava me inspirando muito ânimo para poder acompanhar os jogos, não. Do pouco que eu vi, eu prefiro o Newton de meio campista, não prefiro ele de lateral, não. Tá? Mas já vi aí alguns scouts dizendo que ele faz um bom papel, inclusive indicando ele pro Vasco, jogando nessa posição de lateral. Então, por que não? Mas eu acho que quando o bicho pegar mesmo pro Botafogo, ele não vai se aproveitar de lateral, não, cara. O Botafogo tem o Vitinho, tem o Matheus Ponte, e só numa terceira opção, se fosse necessário, cogitaria em colocar o Newton na lateral direita. Eu ainda acho que, antes de colocar um meio-campista na lateral, se você tem bons laterais esquerdos, joga o esquerdo para a direita. O Botafogo tem o Alex Telles e o Cuiabano na esquerda. Se não puder contar com nenhum lateral direito, é Cuiabano na direita. Na minha visão, tá? Na minha opinião. E aqui a segunda aqui do Gabriel Baltazar, e a última da nossa caixinha de hoje. Acha que sem a globalização, jogadores como Rames se dariam melhor em contextos específicos? Cara, eu tenho dificuldade de responder essa pergunta em relação a essa questão da globalização. Eu não sei por que a globalização que teria feito o Rames ter alguma dificuldade de jogar no futebol atual. Eu acho que é a evolução do jogo, não é a globalização. Porque o Rames, ele tá preso ali em 2014, né, na Copa do Mundo, que ele fez aqui no Brasil,
E todo mundo acha, todo mundo que contrata ele, contrata achando que é um jogador da Colômbia de 2014. Não é. Eu acho que o Rames é um jogador muito bom para um futebol que não existe mais. Ele é um tipo de 10. O amigo aqui fez uma pergunta sobre o 4-3-1-2, que ele seria perfeito para o losango do meio de campo, né, jogando ali como um ponta de lança, né, como um enganche argentino, que joga sempre de cabeça erguida, com um pouco mais de espaço entre linhas, com tempo para poder fazer passes e distribuições. E hoje o futebol pede uma pressa um pouco maior, né? Não tanta calma como é a que ele joga. Então ele é um cara que, exemplo do Paulo Henrique Ganso, por exemplo, é um anacronismo tático, como diz o Fred Caldeira, que nem sempre faz bem ao futebol atual. Muitas vezes, quando todo mundo está apressado, um jogador que para, pensa, respira e faz o time se organizar, é bem-vindo. No caso do Rames, eu acho que ele não consegue fazer isso tão bem. Eu acho que ele é um cara que realmente ele só joga com a bola no pé, não ajuda sem bola, não pressiona na frente, não recua para compor linha. Muito lento, com a bola no pé, pouco dinamismo e poucas atuações, né, frequentemente boas. Então, é um jogador hoje não confiável. Para quem gosta de dizer que esse cara tá jogando mal na Europa, aqui no Brasil ele vai jogar bem, no São Paulo ele não rendeu nada. Durante a passagem dele no São Paulo, ele fez uma boa Copa América com a seleção colombiana. Aí fica aquela coisa, será que ele fez corpo mole no São Paulo e aí lá na Colômbia ele jogou muito e tal, não sei o quê? Talvez também seja uma questão de ele ser tão bem quisto dentro do grupo e ser uma espécie de ídolo, tanto para quem joga quanto para quem torce lá naquele país, que eles meio que jogam para ele, né? Para ele render o melhor que ele pode. E eu acho que não é um jogador que, num contexto de clubes, principalmente em clubes que pensam grande, valem a pena você abrir mão de todo o seu plano de jogo para poder fazer o Rames render o melhor que ele pode. Eu acho que o melhor Rames hoje não é o suficiente para te fazer chegar a algum lugar, se é que você tem grandes objetivos, beleza? Então não sei se é... Não sei não, tenho certeza que não é o problema de globalização. Talvez seja um problema de evolução tática. Com certeza ele rende melhor em contextos específicos, mas esses contextos específicos não são os ideais para o futebol que se joga atualmente, beleza? Bom, é a última pergunta aqui da caixinha, mas eu vou dar uma atualizada para ver se chegou mais alguma enquanto eu estou gravando o vídeo. Vamos lá. Tá atualizando aqui, vamos ver se chegou mais alguma. Eu acredito que não, cara. Eu gravei bem em cima, comecei a gravar bem em cima da hora da caixinha sumir. Não tem mais nenhuma pergunta, então a gente encerrou a caixinha de hoje. Eu espero que esse vídeo seja postado o mais rápido possível, né? Que a internet volte logo e que vocês possam desfrutar desse vídeo aí, né? Tão logo. Então, o sextou hoje essa semana foi antecipado, vamos matar aqui. E agradecer a vocês que ficaram com a gente até aqui, sempre lembrando que eu normalmente deixo a caixinha nas quintas-feiras, né? Respondo nas sextas e posto os vídeos na sexta mesmo. Pretendo postar na quinta-feira, se a minha internet colaborar. Beleza? Obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!